Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, se cuidando. E enquanto as aulas não voltam, a gente vai continuar aqui nosso conteúdo de forma virtual, tá ok? Hoje eu trouxe um vídeo para a gente recapitular alguns conceitos de tipo de predicado, porque vão ser necessários mais para frente. E eu vou dividir a minha tela aí com vocês para vocês irem acompanhando a explicação. E a qualquer momento vocês podem pausar o vídeo e fazer as anotações necessárias, tá ok? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Olá, então vamos começar a nossa aula de tipos de predicado, tá? Então vamos conceituar o que é o predicado, né? De modo bem simples, a gente viu que o sujeito é quem faz uma ação, né? Então o predicado a gente vai ter a informação desse sujeito, tá? O verbo também, lembrando, ele vai estar sempre dentro do predicado, sempre. Em hipótese alguma você pode separar sujeito e predicado e o verbo ficar dentro do sujeito. Nunca, jamais, tá ok? Eu sempre falo isso com vocês. Então, olha só. Nas frases aí, as crianças acordaram felizes, uma borboleta distraída foi atacada hoje e a lua e o sol apareceram hoje. Toda essa parte que está grifada é o meu predicado, tá? Então, olha só, acordaram. Quem acordaram? As crianças. No caso, as crianças é o meu sujeito. Como é que eu sei disso? Sempre pergunta para o verbo. Estão lembrados? O verbo ele sabe de tudo, o verbo ele é mágico, é a parte mais importante de uma frase. Então, preste atenção na frase de baixo. Uma borboleta distraída foi atacada. Quem foi atacada? Uma borboleta distraída. Então, uma borboleta distraída é meu sujeito e o resto da frase todo é o meu predicado, tá? A lua e o sol apareceram hoje. Quem apareceram? A lua e o sol. A lua e o sol é meu sujeito. Apareceram hoje é o meu predicado, tá? Até aí tudo bem? Observem que todas essas frases aí, o predicado ele tá dando uma informação sobre esse sujeito. Então, sabemos que nós temos três tipos de predicado: o verbal, o nominal e o verbo nominal. Então, vamos começar com o predicado verbal. Olha só, o predicado verbal ele vai ter um verbo significativo, tá? O que é verbo significativo? É verbo que indica ação ou fenômeno da natureza, tá ok? Esse FN, vocês sabem que é fenômeno da natureza, tá? Então, olha só aí o exemplo. A secretária perdeu os papéis. Eles caminharam muito ontem. Vocês concordam comigo que esses verbos perder e caminhar, que aí perdeu e caminharam, estão indicando uma ação? A ação de perder, de não encontrar, e a ação de caminhar, de andar muito, certo? Todos indicam uma ação. A gente vai ver mais pra frente quando não vai indicar. No predicado verbal, quando pedir o núcleo do predicado, igual nós temos o núcleo do sujeito, quando a questão, enfim, pede o núcleo do predicado, se ele for verbal, o núcleo é o verbo. Então, aí no caso, a secretária perdeu os papéis, o núcleo é perdeu. Eles caminharam muito ontem, o núcleo é caminhado. Predicado verbal, quando pedir o núcleo, é sempre o verbo, tá ok? Agora vamos ver o predicado nominal. O predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação, né? E já o núcleo, ele vai ser um nome, ou ele vai ser um substantivo ou um adjetivo. Vamos ver as frases. O pai continua bravo com a filha. Ana Carolina está triste. Lembra que eu falei para vocês que o verbo de ligação, infelizmente, a gente tem que decorar? Então, mas normalmente é o verbo ser, estar, ficar, permanecer, virar. Enfim, tem uma listinha e vocês têm aí no caderno de vocês. Então, aí na frase, o pai continua bravo com a filha. O continua é verbo de ligação. Como é que eu sei disso? Porque logo em seguida nós temos uma característica. Essa característica está ligando ao pai, está se referindo ao pai, porque o pai está bravo com a filha, certo? Conseguiram perceber? Agora, Ana Carolina está triste. Está é um verbo de ligação e triste é a característica, é o estado de como a Ana Carolina está. Então, nos dois casos aí, temos um verbo de ligação que liga uma característica ao seu sujeito, tá? Que essa característica a gente vai denominar de predicativo, tá? Então, predicado nominal utiliza um verbo de ligação e aí o núcleo já não vai ser mais o verbo, certo? Vai ser um substantivo ou um adjetivo. Então, na frase aí, o pai continua bravo com a filha. Qual é a palavra mais importante dentro do meu predicado? É o bravo, concordam comigo? É a característica aí, olha. Então,
O núcleo do predicado nominal nessa primeira frase aí é bravo. Ana Carolina está triste. Qual é o núcleo do predicado aí? Triste, não é? É o modo como a Ana Carolina está. Ela está triste. Tudo bem? Então, predicado verbal tem um verbo significativo que indica uma ação ou estado. E predicado nominal temos um verbo de ligação, tá? Se temos um verbo de ligação, estamos ligando aí uma característica, um predicativo, tá ok? Ao sujeito ou ao objeto. Então aqui nessa tela eu trouxe para vocês alguns verbos de ligação, tá? Os mais importantes e os que mais a gente utiliza em questões. Olha só, o verbo ser, tá? Que é o verbo é. Dependendo do tempo verbal, ele vai ser conjugado de forma diferente, tá? Porque ele é um verbo irregular. Então aí, ó, o carro é novo. Verbo ser, estar, João está feliz. Parecer, Joyce parece cansada. Permanecer, a moça permanece aflita. Ficar, Nicole ficou triste. Continuar, Diana continua feliz. Andar, Cláudia anda nervosa. Eu vou fazer uma observação que eu sempre faço com vocês, porque olha só, Cláudia anda nervosa. Esse último verbo aí, o verbo andar, ele pode tanto significar ação, um verbo significativo, certo? Quanto um verbo de ligação. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei diferenciar? Pelo contexto da frase. Vocês vão ver aí, pelo contexto da frase que tiver aí no livro de vocês, numa questão. Já o predicado verbo nominal, ele vai juntar as características dos dois. Ele vai ter tanto um verbo de ação quanto uma característica, e aí pode ser do sujeito ou do objeto, tá? Vamos ver aí, olha só. Vou ler esse com vocês. O predicado verbo nominal é o predicado que usa um verbo de ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. Complementa o objeto, direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Olha a frase: Renata chegou cansada da festa. O verbo chegou, aí nessa frase, ele está indicando uma ação, ou seja, ele é um verbo significativo. Por que eu sei disso? O chegou não está na listagem do verbo de ligação. Está? Não está. Então eu já sei que pelo contexto e tudo mais, ele dá a ideia de ação, de chegar, o ato de chegar em casa cansada da festa. Ele está juntando uma ação mais uma característica. Tá vendo aí? Esse cansada tá dando característica a quem? Quem está cansada? É Renata. Renata, no caso, é o meu sujeito. Então, aí, no caso, é uma característica do sujeito. Então, é o predicativo do sujeito. Olha só aí a frase. Ela considerou o passeio desagradável. Considerou é o do verbo considerar, de achar o passeio desagradável. Então, ele está me indicando aí uma ação. Eu sei disso pelo contexto da frase e porque não está lá na listagem de verbo de ligação, certo? Então, repare que eu também tenho uma característica, que é a palavra desagradável. Mas quem é desagradável? É ela ou o passeio? Ah, é o passeio. Exatamente. Então, aí no caso, é um predicativo do objeto. Como é que eu sei que é do objeto? Porque ela é o sujeito da frase. Da mesma forma que Renata é o sujeito da frase. Então, o que é objeto? Vamos lá. Objeto é o complemento do verbo. Tá? E aí, no caso, na definição, eu coloquei que ele pode ser direto ou indireto. A gente vai ver mais pra frente transitividade verbal, que é quando o verbo necessita ou não de preposição. Né? Eu gosto de chocolate. O verbo gostar pede que quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele é transitivo indireto, tá? Agora, considerou o passeio agradável? O considerou, quem considera, considera alguma coisa. Ele não está pedindo preposição, ele vai direto para o seu complemento. Então, ele é um verbo transitivo direto, tá? Mais pra frente a gente vai ver isso, fiquem calmos. Então aí na frase, considerou o passeio desagradável? Quem considera, considera algo ou alguma coisa, certo? Então olha só, ele é um verbo transitivo direto. Ele vai direto para o seu complemento, que é o resto da frase, o passeio desagradável. E aí esta característica, essa palavrinha desagradável, ele está se referindo ao quê? Ao objeto, ele não está se referindo ao sujeito. Então é isso, eu quis retomar esses conceitos só para ficar bem claro na cabeça de vocês, qualquer coisa é só voltar a assistir novamente, porque a gente vai precisar desses conceitos mais para frente. Como eu acabei de dizer para vocês, a gente vai ver ainda a transitividade verbal. Por fim, eu trouxe aqui um quadrinho que ilustra um resuminho
tá? Dos 3 tipos de predicado que nós temos. Predicado verbal, ele não tem verbo de ligação. Ele é sem predicativo, ele não tem característica, tá? Ele vai ter um verbo de ação, ou seja, um verbo significativo. E o núcleo do predicado verbal vai ser sempre o meu verbo, tá? Agora, predicado nominal, ele tem um verbo de ligação e ele tem um predicativo, que é uma característica. No predicado nominal, o meu núcleo ele vai ser ou um substantivo ou um adjetivo, que é a palavra mais importante aí. No caso que a gente viu aquela frase do pai que estava bravo, né, com a filha, enfim. Já no predicado verbo nominal, nós não temos verbo de ligação, mas temos sim um predicativo, tá? No caso aí, nós vamos ter um verbo de ação, mais um predicativo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima aula.